Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, valeu? Gente, assuntos importantes do Vasco, vamos falar sobre melhor decisão, situação novo técnico, pedido atendido e muito mais. Gente, olha só, a situação envolvendo Fábio Carille, ela é muito delicada, né? A informação que nós temos é que a diretoria fez uma reunião para tomar uma decisão em relação ao treinador, né? Resolveram segurar o treinador, segurar a onda, porque é uma característica do Pedrinho, porque não seria normal, né, uma demissão tão rápida assim. Essa é que é a grande realidade e tudo mais. Agora, aqui é uma análise junto com vocês, eu peço demais a participação de vocês aqui, porque temos que pensar no Vasco. O Vasco aqui, deixando bem claro, é prioridade. Vamos priorizar a nossa camisa, né, o nosso clube. O Fábio Carille tomou algumas decisões nos jogos passados que não foram legais, decisões erradas, né? O Fábio Carille deixou claro, deixando claro aqui, na minha opinião, que não vai permanecer no Vasco por muito tempo. A torcida não tem paciência com o Carille. A diretoria, pessoas internas também não. Então, assim, Fábio Carille teve a oportunidade de ganhar jogos, e o Melgar vai ser sempre aquele grande exemplo, né? Venceu um jogo como o Melgar, um jogo fácil, deixou o Melgar empatar, e os caras perderam pênalti ainda, deixando isso claro aqui. Vamos reconhecer isso aqui também. Contra o Corinthians, resolveu poupar jogador, né? Jogadores, né? Ele poupou o time titular inteiro. Depois de uma intertemporada, terceiro jogo só depois de uma intertemporada, e aí você vai esperar o Vasco enfrentar Lanús, Sport, ou seja, o Vasco, Copa do Brasil, jogos importantes e decisivos nas três competições daqui para frente, para depois tomar a decisão da demissão ou não demissão. Eu acho isso grave demais. Tá? Eu acho grave, mas grave demais. Sabe por quê? Se é um técnico que já ficou claro que não vai permanecer, que a torcida não vai suportar, que a diretoria não vai suportar, que o Felipe, que é o diretor técnico do Vasco hoje, vai precisar tomar uma medida drástica com relação a isso, então que tomem logo essa decisão. Se a decisão for o melhor para o Vasco, né, se a demissão for a melhor decisão pro Vasco, aqui eu estou falando da instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama, que faça logo. Porque a torcida não aguenta mais mesmo. Entra ano, sai ano, o Vasco não bate na Libertadores. Entra ano, sai ano, o Vasco não bate campeão de um título, qualquer título. E o desenho desse ano é que não vai conquistar. Com esse estilo de jogo, com essas decisões, não vai. Não adianta que não vai. Se o Vasco não tivesse um time bom, seria uma outra história, mas nós temos um bom time. Elenco, tudo bem, ainda não temos um elenco formado, mas um time bom, isso nós temos sim. Então, assim, o Fábio Carille errou. O Fábio Carille tem a característica de jogo dele que não está funcionando e ele não abre mão. Já deixou isso claro. Então, na minha opinião, se for para tomar uma medida drástica com relação a isso, que tome logo, que façam logo. Porque senão a coisa realmente vai ficar complicada com relação a isso, né? Demissão ou não do técnico Fábio Carille do Vasco. Aí você entra na questão.
envolvendo Marcelo Santana também, que as últimas notícias, dão conta que ele também pode ser demitido do Vasco, diretor de futebol do Vasco, né? Situação do Souza, jogador, vamos para o campo também aqui, jogador que não joga 2 meses, ou seja, recebendo 300 mil por mês para ficar parado dentro do Vasco. Alex Teixeira, que muito mal é opção no banco de reservas. Jean Davi, que nem opção no banco de reservas é. Capasso, um jogador que, na minha opinião, seria até o zagueiro titular e o Fábio Carille não dá oportunidades, assim como o Juan Esforza, é a mesma situação, ou seja, o Vasco está conseguindo tirar o valor, né, ou desvalorizar jogadores que se destacaram na temporada passada, por decisão e opção do técnico Fábio Carille. Além de decisões importantes que precisam ser tomadas dentro do clube com relação ao jogador que não vai jogar na temporada. Então, assim, é uma demissão geral, é uma limpa mesmo. A diretoria tem que fazer uma reunião, mas muito séria com relação a isso tudo. Vamos falar aqui de jogador que não joga, vamos falar aqui sobre técnico, novo técnico, encontrar um técnico para entregar o elenco que possa fazer um trabalho sério. Eu não estou falando aqui que o Carille não faz um trabalho sério, não é isso. A questão não é essa. É um trabalho sério em relação a um esquema tático de jogo, a um time que tem um padrão de jogo muito bem definido, um time que ataca, um time que, enfim. E aí você tem 3 nomes na mesa, né? O caso Mano Menezes, que na minha opinião não seria, a minha opinião, não seria a melhor opção. Por quê? Ele tem mais ou menos ali as ideias do técnico Fábio Carille. É um técnico que joga na defensiva, é um técnico que não joga para frente, é um técnico realmente que não, enfim, é retranqueiro, né? Que a galera usa aí o termo aí, né? Agora, a melhor opção, na minha opinião, tá? Dorival Júnior, recentemente na seleção brasileira, um treinador experiente, é um treinador que já teve 2 passagens no Vasco, tá no mercado. Ah, Eduardo, é um treinador que custa caro, gente. Futebol custa caro. Se quiser um grande time, se quiser um grande técnico, tem que botar a mão no bolso realmente e contratar um treinador acima da média. Literalmente acima da média, porque é o que o Vasco precisa. O Vasco precisa de um treinador grande. O Vasco precisa de um treinador com mentalidade vencedora, de um treinador que tem a mentalidade ofensiva. É isso que o Vasco precisa, na minha opinião. Chega dessas retrancas malucas, chega dessas decisões loucas dentro do nosso clube. Isso cansa, pô. Dá calo nos olhos. Aí você vê um Coutinho arrebentando no jogo, destruindo, dando passe, fazendo gols. Aqui estou falando só do Coutinho, porque temos outros jogadores se destacando como Verratti, Lucas Piton, Paulo Henrique, Léo Jardim, goleiraço, entre outros jogadores. Aqui eu não quero desmerecer ninguém, mas aí você vê, eu estou usando o exemplo do Coutinho. Você vê o cara arrebentando no jogo, aí com 15 minutos do segundo tempo, o treinador tira, saca o cara. Vai entender uma coisa dessa, gente? Vai entender uma coisa dessa? É uma situação grave, na minha opinião, e complicada, que o Vasco vai precisar resolver para ontem. Então, resumindo aqui a questão envolvendo Dorival Júnior, acho sim o melhor nome, porque passou pelo Vasco, tá? Conhece o Vasco, conhece a torcida do Vasco, é um treinador que entrega padrão rápido para os times, né? Que consegue tirar o melhor dos jogadores. Eu acho que seria, e é copeiro, né? Consegue conquistar Copas com muita facilidade. Então, Dorival Júnior, na minha opinião, seria aqui a melhor opção. A outra opção é o técnico Fernando Diniz, também uma boa opção, na minha opinião. Ah, Eduardo, é um treinador que joga para frente, tem a posse de bola. Gente, é um bom treinador. Eu prefiro o Fernando Diniz do que o Fábio Carille. Por exemplo, se você botar pau a pau um lado do outro, eu prefiro o Fernando Diniz. Já trabalhou no Vasco também, conhece o Vasco, infelizmente, num ano em que o Vasco estava numa situação muito difícil, e agora não, acho que ele chegaria no Vasco com uma condição melhor, com um time mais ajustado, com um elenco melhor, com um time melhor, para ele trabalhar, posse de bola, por exemplo, que ele gosta muito. Temos bons jogadores para fazer esse tipo de trabalho.
Então, assim, Fernando Diniz não é uma má ideia, não é um não é um treinador ruim, né? O Pedrinho gosta muito dele, né? É amigo pessoal, gosta dele, já elogiou ele em entrevista e o escambau. Então, assim, eu, Eduardo, acho que o mercado hoje está entregando algumas opções boas, tá, para treinador, e cabe ao Vasco tomar essa decisão. Ah, Eduardo, seria uma decisão muito drástica, muito difícil. Gente, tem decisão que precisa ser tomada. Precisa ser tomada. Amanhã tem jogo pela Copa Sul-Americana de São Januário. Ah, mas um tropeço, eu vou segurar mais? Ninguém aqui vai torcer contra o Vasco. Amanhã é contra o Puerto Cabelo, né? Copa Sul-Americana. O Vasco tem uma competição fácil, entre aspas, que é a Copa Sul-Americana para conquistar. E o Vasco não pode dar mole dentro de São Januário, como deu no primeiro jogo, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Vasco precisa correr contra o tempo com relação a isso. Esse assunto técnico, isso está pegando no início da temporada. É um assunto que a torcida está cobrando, a cobrança é forte. É um assunto que pessoas internas dentro do clube estão cobrando também, porque entendem que é um ano que dá para o Vasco ir mais longe, que dá para o Vasco avançar em algumas questões, em alguns campeonatos, Copa do Brasil, mata-mata, Sul-Americana, repetindo aqui mata-mata e Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e torcer, né? E torcer demais para que a diretoria, tome a melhor decisão com relação a novo técnico, demissão ou não de jogadores e muito mais, tá certo? Do mais é isso, volto a qualquer momento, tá? Peço mais uma vez a sua inscrição aqui embaixo, o seu like, habilite o sino de notificações, compartilhe o vídeo aí, manda para geral, diz que tem vídeo novo. E que Deus possa abençoar a semana de todos vocês aí. Muito obrigado aqui. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e esquecendo de se inscrever. Então reforça aí a tua inscrição e reforça também o teu like, porque é muito importante aqui para o canal e de graça para você. Beleza? Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas. Caralho.